E eu não estou dizendo, por isso que eu já nem estou relatando, vinculando com pregação, pode ser que nem está servindo para muitos de vocês aqui. Só que eu lamento, talvez dentro de uma expectativa de pessoas que vêm buscar algumas coisas. Porque já aconteceu, espero que termine isso, pessoas que vieram em busca de um coach, de um pastor, hoje coach, e muitos saíram da igreja. Porque não estavam vivendo, recebendo o que gostariam. Saíram de casa com uma expectativa de Deus. Como é que Deus dá vitória para uma pessoa toda torta? Como é que Deus vai fazer, agir, operar para uma pessoa que está extremamente em pecado nessa terra? E a Bíblia refere-se como pai, Deus é pai, tem um filho, a Bíblia diz que por Deus amar um filho, Ele corrige a quem Ele ama. Então Deus, para não perder muito dos seus filhos, Ele quer trazer de volta. Para Deus não perder muito dos seus filhos, Ele não pode abençoar, porque se der alguma coisa certa na vida dele, daí que ele se distancia mais e nunca mais pega. E nesse momento a gente faz esforço, e nesse momento a gente começa a pegar pano novo, botar em roupa velha, querer botar vinho novo, de uma porção nova de Deus, num recipiente que já deu tudo de si, e se perde, se rompe a riqueza de Cristo, na vida de um odre velha desperdiçada. Antes de ler a palavra de Deus, você sabe qual a diferença? Eu escutei esses dias atrás, eu li para falar a verdade. A diferença de conhecimento e sabedoria. Sabe qual a diferença de conhecimento e sabedoria? Uma questão bem natural, aqui a respeito de uma explicação. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Vocês sabiam disso? Ou alguém não sabia? Conhecimento é eu entender que tomate é uma fruta. Mas sabe agora o que significa sabedoria? É não colocar o tomate na salada de fruta. Entendeu? Conhecimento é entender, é saber que o tomate ele é uma fruta. Isso é conhecimento. Mas sabedoria, você ser sábio e dizer não, para botar na salada de fruta não. E o que isso quer dizer? Que quando eu tenho esse conhecimento, significa que é aquilo que gera a informação dentro de mim. E a sabedoria é aquilo que faz com que, pelo que eu conheço, como eu aplico ou deixo de aplicar nos seus devidos lugares. E por que eu estou começando exatamente dessa forma? Porque às vezes quando nós misturamos as coisas, as expectativas que a gente tem a respeito da ação daquilo que estamos promovendo e fazendo, os resultados às vezes não são de acordo com aquilo que nós esperávamos. Então a gente mistura as coisas e os resultados que nós esperávamos não acontecem, ou até eles acabam vindo, porque debaixo de toda ação provoca uma reação, e aquilo não é de acordo com aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo, ou então nesse momento desfrutando, porque é uma coisa normal, é dado sim, o tomate ele é uma fruta, e aí a gente entender, não, vamos fazer uma salada de fruta, e pelo fato de tomate ser uma fruta, vamos colocar junto, vai dar uma bagunça, ninguém vai conseguir comer e nem vai querer, porque certamente o gosto não vai ficar bom, sim ou não? Então, não basta nós ainda assim conhecermos, mas temos que ser sábios para saber como vamos aplicar tudo aquilo que ainda está debaixo do nosso conhecimento. Amém, gente? Eu achei muito legal essa ilustração e fez muito sentido para mim de algumas coisas, porque eu ligo com tudo, né? Eu li isso essa semana ainda, e eu disse, cara, é umas coisas tão simples, mas se tu conseguir potencializar e trazer para uma vida diária os resultados dessas situações, quanta coisa a gente está fazendo, né, na nossa vida, quantos tomates nós estamos botando na nossa salada de fruta, e como está sendo difícil, depois de tudo pronto, a gente tem que comer para não jogar fora, porque estamos errando na forma de execução das coisas, ou porque a gente desconhece, ou então é porque nos falta sabedoria, por isso que não sabemos como lidar com certas situações e circunstâncias. E aí andamos de forma equivocada e os resultados não aparecem conforme nós estávamos desejando. Então, certamente eu acredito que ninguém nunca teve esse nível de experiência, mas não faça, porque certamente não vai dar certo. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 9. Traz uma garrafinha para mim, amor.
Livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra de Deus: então vieram os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. O 16 diz assim: ninguém deita remendo em pano novo, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante o remendo rompe a veste, e faz-se maior a sua rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? De forma um pouco mais rápida, como uma forma de ganho de tempo, o que Jesus estava fazendo aqui era combatendo uma tradição. Veja bem que pelas escrituras, nós precisamos nos deter em alguns momentos assim, que são muito pontuais a respeito daquilo que a Bíblia está querendo comunicar. Estavam ali ao entorno de Jesus, junto dos seus discípulos, e certamente uma multidão, porque onde Jesus estava sempre tinha muitas pessoas que o acompanhavam. A Bíblia então vai dizer a partir nesse momento que alguns homens, junto deles fariseus, estavam ali ao entorno de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que na primeira instância, a Bíblia vai dizer que os discípulos de João, isso já é uma conotação daqueles que Jesus tinha os 12, e depois Jesus já tinha os 50, 70, 120 e assim por diante, de homens que já se intitulavam como discípulos de Jesus. Então eles carregavam a partir daquele momento então o registro de serem homens que defendiam a bandeira, uma causa do cristianismo que estava sendo intitulado para todas aquelas pessoas que estavam vindo como uma forma de uma rotina que se tornou Jesus curando, transformando vidas, pessoas, viam muitas pessoas e até Jesus, e eram curadas, saradas, milagres, Jesus multiplicando o pão, Jesus multiplicando pão e peixe, enfim, os milagres estavam acontecendo. E por todas essas razões, então, muitos estavam arrodeando, estavam ali em torno de Jesus. E a Bíblia então vai dizer que nesse momento do livro de Mateus, capítulo 9, os discípulos de João, então a gente vê que parece então que a Bíblia está querendo dizer que cada um dos 12 discípulos estavam começando a multiplicar, e fazer com que a partir desse momento, esses homens, novos discípulos, tinham um nível de conexão. E essa conexão faria com que eles fossem, porventura assim sendo discipulados, construindo, as suas vidas ficavam pautadas a respeito, dentro de uma organização dos 12 discípulos, multiplicando assim com os demais. E nesse momento então, os discípulos de João tiveram uma observação. E nesse momento ali, Jesus, numa estância, parado talvez, assim, criando como pano de fundo, Jesus ministrando, gerando ensino, eles chegaram até Jesus e fizeram uma pergunta, os discípulos de João então, dizendo: por que nós jejuamos? E os fariseus também jejuam. E quem são estes? Eles estavam falando exatamente sobre um período daqueles homens que receberam, através principalmente de Moisés, as leis, as tábuas, os mandamentos, a forma, a maneira de como cada cristão, a partir de Cristo, ou então ainda referindo-se a Deus, de como eles deveriam viver, ter uma prática que coincidisse que eles fossem um povo em que Deus era o seu Senhor. Então nesse momento eles estavam dizendo: nós continuamos com uma prática, Jesus, nós ainda estamos aqui diante de jejum, nós e os fariseus e a multidão daqueles que vieram até antes do Senhor Jesus voltar e se manifestar, nós permanecemos praticando, e está dentre nós a cultura, principalmente do jejum, nós não abrimos mão.
Mas eles estavam questionando Jesus através dessa pergunta, dizendo: nós temos observado os teus discípulos, teus 12, eles não jejuam. E aí nesse momento então, o que eles estavam fazendo era algo legítimo, legal, porque a tradição os ensinou. Então a tradição levavam eles de um hábito dentro da sua vida, do seu cotidiano, ou então dizendo cultura de vida, a jejuar. Então o jejum sempre fez parte da vida dos discípulos. O jejum sempre fez parte da vida dos filhos de Deus. E aí até chegar esse momento que para eles então deu uma contradição. Por que o próprio Jesus nesse momento e os seus discípulos não estão jejuando? O que está acontecendo? É mais ou menos assim, nos gera um esclarecimento. E a base de tudo isso, da escrita que Mateus está dizendo, que a pergunta não vem, como por muitas vezes vem os doutores, os fariseus, os hipócritas ali, que Jesus virou a mesa inclusive, né, relatando daquilo que estavam fazendo, da casa comércio, enfim, que é, como o Senhor mesmo disse, a minha casa era chamada casa de oração. Não era um combate aos fariseus, aos hipócritas. Jesus dá uma resposta sábia. Jesus dá uma resposta aos discípulos de João, aqueles que receberam o chamado de caminhar com Jesus, de externar a palavra, de construir dentro daquele momento, daquele período da vida, o legado que Jesus estava deixando, o ensino que Jesus estava deixando, tudo aquilo que Jesus estava ministrando dia após dia, como a sua própria vida, as suas próprias palavras, estava sendo construído e gerado uma continuidade. Exatamente essa classe, exatamente esse povo, chegaram e perguntaram para Jesus. E aí Jesus começa então, dentro desse diálogo, dizer para eles, como uma quebra de uma cultura, de uma tradição, dizendo: como pode, pois, o noivo estar na festa, e junto deles os seus convidados, e a esse abdicar então do alimento? Aí Jesus está dizendo que a esses, nesse momento, estão celebrando o noivo. Eles, os 12 que vocês estão dizendo, esses estão aqui junto comigo, celebrando, vivendo, usufruindo, conquistando, salmodiando, talvez então cantando, construindo. E para esse momento a eles não tem importância, eles não estão ferindo a lei quanto todos vocês demais. E aí Jesus então ele diz exatamente isso: enquanto o noivo está na festa, enquanto o noivo está sendo preparado, nesse momento então eles estariam então, não digo imune, mas a estes então estariam livres de estar acontecendo. E logo em seguida então Jesus traz uma continuidade, como um síndrome de uma parábola de Deus. E aí Jesus começa agora a liberar pérolas para aqueles então que têm o conhecimento, e através do conhecimento e depois de ouvir a palavra, o ensino de Cristo, que é onde eles vão ter por entendimento aquilo na qual eles vão receber, para depois sim começar a ter uma vida de uma prática por aquilo que conhece então a respeito de Jesus, que é o lado do entendimento. E a Bíblia então vai dizer, como uma forma de dicção, que Jesus está querendo gerar um nível de comunicação, deixar muito claro aquilo que Jesus quer dizer. Ele começa a trazer de uma forma ilustrativa, dizendo, logo depois disso, que ele termina o jejum, Deus dá um ponto final, Jesus dá um ponto final no versículo 15, e ele inicia o versículo 16 dizendo: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante o remendo, ele rompe a veste, e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Jesus ele estava trazendo exatamente aquilo que a cultura daqueles homens, um linguajar familiar para a vida deles, dentro de caminhadas, vidas, desertos, cidades, de estar em um lugar e depois de dias, semanas já estar em outro, jornadas, caminhadas. Em outros momentos a Bíblia vai dizer nos evangelhos: aquele que não deixar pai, mãe, filhos por amor de mim, esse não é digno de mim. E aí chegam os discípulos, também perguntam para Jesus: e nós que deixamos tudo isso, Jesus, em favor do teu nome, dizendo quais seriam nossos ganhos. E Jesus então declara que ainda que vivam nessa terra, vão viver, vão comer do melhor daquilo que a terra vai dar, mas a grande coroa, a grande recompensa é uma vida eterna. Então, diante de todos esses diálogos, de todos esses ensinos, Jesus ele traz essa maneira de comunicação dizendo: eu vou falar um linguajar para que vocês entendam algo. Aí Jesus começa a falar dele próprio, sendo revelado através de momentos, como uma forma de entendimento para as pessoas que estavam à sua volta, mas dizendo da riqueza, de uma pérola daquilo que era usado da maneira correta
por conhecimento e por entendimento, praticar aquilo que ele era devido. E aí, a partir desse momento, ele diz: não tem como, é uma aberração. Vocês precisam entender isso para vocês não aplicar de forma equivocada. Porque Jesus estava falando, e a fala de Jesus não era em campo de dúvida, não tem ponto de interrogação. Jesus estava se comunicando e ministrando aos discípulos, aquela multidão, de forma em que era uma afirmativa. Jesus estava conversando, ele não precisava dizer: vocês estão entendendo. Era um linguajar em que todos estavam familiarizados com isso. E Jesus então ele começa dizendo: ninguém seria louco, ninguém cometeria tal aberração, pelo fato de pegar uma vestimenta que porventura ali tem um furo, um rasgo, e ele não vai colocar um pano novo sobre uma veste velha, porque certamente essa veste ela não vai suportar. A lei de forma visual vai denunciar e demonstrar que não faz parte daquela vestimenta, é um remendo. Por quê? Porque a veste ela vai se romper, porque é uma veste desgastada, ela já deu tudo que tinha para dar, ela já foi utilizada, e a partir desse momento, praticamente ela está sendo como uma vestimenta que não tem mais como recuperá-la. Por isso não tem como você pegar algo novo e a partir de algo novo, um remendo novo, tapar um furo daquilo que está velho, que já não tem mais como ser recuperado. Por isso que Jesus começa afirmando, dizendo: ninguém faz isso. Ninguém deita remendo novo em pano velho, ou veste velha no caso, porque semelhante remendo rompe a veste e faz a sua rotura ainda maior. Aí nesse momento então Jesus fala: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. E dentro de uma jornada, para ter uma explicação talvez maior e melhor a respeito disso, a gente sabe que vidas, povos, pessoas, né, a cultura do vinho, símbolo de alegria, né, e eles usavam como uma forma até mesmo, né, questão do estômago, enfim, o vinho ele tem uma potencialidade de gerar inclusive, né, para o corpo físico, né, o natural, não automaticamente aqueles hoje que, vamos dizer, um vinho envenenado, aí cheio de situação assim, onde ele possa a partir daquele momento vir uma situação de fermentação de forma mais rápida. Estou dizendo da forma natural, era isso que estava sendo abordado ali, e ele tem o seu efeito, na qual ele até eu ia dizer assim, ele é benéfico para a vida do ser humano, mas pode ser que algumas pessoas inclusive olhem e entendam de forma equivocada, então vamos deixar fora essas partes, só para não de repente não deixar a ponta solta, dizer: pastor, mas e aí como é que funciona? Isso aí vamos deixar talvez para outro dia, amém, gente? Mas a questão, os princípios e o contexto, ele permanece sendo o mesmo. E aí é Bíblia, quem pegou, entendeu, quem não entendeu, leia a Bíblia, amém? Quem é, quem não é, deixou de já falamos esses dias sobre isso, né? Mas é assunto que tem certas coisas que a gente precisa de tempo para abordar, porque senão deixa a ponta solta e aí pode gerar escândalos no meio da igreja. Mas está na Bíblia, enfim, mas como disse, assunto para outro dia. Então nesse tempo de viagem, era a cultura. Então fazer odres era um lugar, um recipiente onde aquele vinho era colocado. E dentro dessa jornada em que as pessoas saíam de um lugar ao outro, de uma cidade ao outro, era necessário que dentro daqueles odres o vinho fosse compatível. Por quê? Porque dentro dessa jornada toda que eles iam nessa caminhada de tempo em tempo, intervalo em intervalo, usufruindo, bebendo o vinho, a Bíblia diz, e Jesus está querendo reafirmar exatamente isso: pode ser que em algum período da vida de vocês podem se equivocar por uma falta de entendimento, de conhecimento. Era mais ou menos dizendo, como pano de fundo, vocês vão chegar numa cidade, os odres já foram utilizados, o vinho que estava lá dentro, vocês já beberam desse vinho, existia essa porção e ela já foi tomada, e vocês talvez quisessem conservar, não desperdiçando os odres, e chegando talvez em outros lugares, querendo colocar sobre ele um vinho novo, de um odre que já foi utilizado, esse recipiente já deu tudo que tinha. E aí nesse momento, pelo vinho ser novo, toda a potência, a fermentação, era isso que Jesus estava querendo dizer, colocado nesse odre, esse odre não vai suportar, porque a potência desse vinho novo vai fazer que esse odre que já ficou para trás, passado, se tornou um odre velho, ele não vai aguentar.
E esse odre vai se romper. É uma medida, é um peso do que está caindo sobre o odre, que o odre não tem condições de suportar, e vai se romper. Então Jesus está querendo construir, debaixo de entendimento e conhecimento, ao povo, dizendo: vocês precisam respeitar os princípios daquilo que está sendo colocado. Se vocês querem viver debaixo de conhecimento e entendimento, e serem homens e mulheres bem-aventurados, e colocar suas coisas, cada um no seu devido lugar, vocês precisam entender não somente ter as motivações certas, mas a execução certa. Então por isso se bota vinho novo em odre novo, porque caso contrário se rompem. E Jesus está dizendo que a preciosidade do vinho, que é colocado no odre, para cumprir um ofício de uma missão, de gerar sobre um benefício do povo que estava colocando dentro, se torna perdido por uma falta de entendimento e conhecimento, ou de desrespeitar os movimentos naturais daquilo que nós deveríamos já ter entendido. Então a partir desse momento, o desperdício pela falta do conhecimento vai fazer com que você, nesse período, nesse momento, venha ferir, e isso vai gerar atraso sobre a vida de todos vocês. Então Jesus estava querendo gerar exatamente um princípio de um ensino naquele momento, e dizendo para aqueles discípulos, ainda que a resposta era para os discípulos de João, mas para aquela multidão que estava rodeando, e junto dos 12 que estavam junto, naquele momento Jesus estava dizendo: o vinho de Deus, o vinho da alegria, ele precisa estar em recipientes novos. Então por quê? Porque vai chegar um momento que vocês estão trocando o nível de entendimento pela falta de um conhecimento. Vocês estão vivendo situações de aberração, estão pagando, pode ser o pênalti da vida em alguns lugares, áreas específicas, nos seus casamentos, nas suas vidas, nos seus trabalhos, por não discernir os tempos, não respeitar os movimentos. Nós ainda estamos insistindo, muitas vezes, como pessoas, trazendo para os dias de hoje, acreditando que, não, é uma instrução que Jesus falou, é uma instrução que a Bíblia nos dá, mas eu acredito que vai dar certo, eu vou dar o meu jeito, não, dessa vez eu vou colocar um remendo novo num pano velho, e esse pano velho vai resistir. Jesus, não é assim que se faz. Você precisa respeitar o movimento daquilo que o princípio e o ensino está dizendo. Se você quer ser um homem bem-aventurado e cumprir uma jornada, você não pode, a partir desse momento, dar descrédito daquilo que Jesus está querendo comunicar. E o vinho ali que fala, e muitas vezes é a própria representação, às vezes como Cristo foi o primeiro milagre, inclusive, que Jesus realizou na vida, né, daquelas pessoas que estavam no casamento, como o primeiro milagre de Jesus. O que estava acontecendo era exatamente isso. Jesus está dizendo que é necessário entendimento e conhecimento. Você precisa, eu e você precisamos colocar vinho novo em odres novos. E se nós entendemos que o vinho é o símbolo da alegria, do relacionamento, porque foi isso que aconteceu, Jesus gerou continuidade na festa quando tudo estava acabado naquele momento do casamento. E Jesus promoveu a continuidade da celebração, porque Jesus tinha interesse que ainda gerasse sobre eles, não uma pausa no momento anterior, mas que gerasse continuidade. E isso faz com que nós precisamos nos atentar às Escrituras, daquilo que Deus está querendo dizer. Por que muitas vezes pode ser que nós perdemos o time, muitas vezes, da vida? Por que muitas vezes nós estamos colocando tomate nas nossas saladas de fruta? Porque nós estamos querendo insistir, dizer que tomate é fruta, e ela cabe, porque todas as frutas cabem numa salada de fruta, e não cabe. Ou talvez eu e você vamos ser teimosos, e dizer: não é possível sim, se diz aqui que tomate é fruta, ele precisa estar dentro de uma salada de fruta, e nós insistimos comer, porque nós acreditamos que tem que ser assim, dessa forma, sem titular como fruta é fruta. Então temos o conhecimento, mas não temos o entendimento. E no sentido real da vida, exatamente, às vezes, por que o ser humano tropeça? Por que nós nos equivocamos? Desrespeitamos princípios. Eu sempre falo uma coisa, a nível de gabinete, eu sempre transmito para a vida daqueles que nós temos um tempo, às vezes, de aconselhamento. Não há razão sem causa. Às vezes você pode dizer: pastor, eu estou numa crise conjugal. Não há razão sem causa. Eu estou numa crise ministerial. Não há razão sem causa. Eu estou numa crise familiar, eu não estou conseguindo ter um bom relacionamento com meus pais, com meus irmãos. Eu não estou conseguindo ter um nível de conexão. Não há razão sem causa. Pastor, eu não sei o que está acontecendo no meu casamento. Não há razão sem causa. Pode ter certeza que em algum momento e período da minha vida, da sua vida, você descumpriu regras.
Você não atentou da maneira que deveria, talvez você buscou do seu jeito, da sua forma, e os resultados, os boletos estão chegando. Porque nós estamos insistindo fazer as coisas do nosso jeito e da nossa forma. Nós estamos ainda querer reaproveitar uma vasilha que talvez o Senhor está dizendo, Ele já tem outra vasilha para colocar um vinho novo. Ou por uma forma de preguiça, ou até mesmo, talvez de ignorância, a nível de não ter esse conhecimento, estamos insistindo, achando que vai dar certo. Achando que vai dar certo, eu já aprendi, pastor, eu estou muitos anos dentro da igreja, eu já sei como é que faz. E essa é a maior expressão de Deus, quebrar nossos orgulhos. Porque já tem uma maneira e uma forma. E quando a gente vai olhar então, avaliar, trazer ou potencializar, vou pegando o fio da meada aí. Para o nosso dia a dia, há dessa questão da roupagem, do odre, que é o reservatório. E a gente decide no nosso coração desrespeitar o ensino de Deus. E o Senhor está dizendo que dentro de um vinho novo que Ele está preparando para as nossas vidas, precisa um movimento de um odre novo. De Deus dizer que está nos remetendo para um tempo novo. Que o Senhor está nos remetendo a viver uma medida nova. E nesse tempo então de pessoas que vão dizer assim para mim, pastor, eu estou tantos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos que eu sirvo a Jesus. E isso é uma falsa sensação e é até regida e regada de orgulho às vezes. Porque a gente já viveu, passou tantas coisas, já vencemos tantas guerras, já fomos nesse intervalo de tempo de anos de cristianismo, fomos perseguidos, já nos afrontaram, pessoas já tentaram nos derrubar, pessoas já falaram mal, perseguiram, e eu não estou dizendo ministerialmente, dentro da igreja, aqueles que deveriam ser as pessoas que nos abraçariam, que estenderiam as mãos, pessoas que olharam para você como uma pessoa rival, não te olharam como irmão, não te impulsionaram para você viver o ápice da sua vida, não te ajudaram no momento de crise, de luta, de dificuldade, pessoas que você acreditou que eram seus amigos inclusive, pessoas que você dedicou tempo, você teve uma construção até prezado tempo e momento da sua vida, mas quando você mais precisou, que era a hora de representar e dizer estamos juntos, você não achou ninguém, você ficou sozinho. E isso gera níveis de desilusão. Só que às vezes a gente vai entrando no nosso coração, a gente também vai aprendendo com tudo isso. Só que nós corremos ainda um sério risco no decorrer da vida, que por nós termos esse tempo de cristianismo e de evangelho, em vez de nos tornar homens e mulheres às vezes mais maduros e mais flexíveis, mais sensíveis à voz de Deus, portanto que nós já apanhamos, portanto que nós já fomos perseguidos, portanto que já pessoas agiram de má fé com a gente às vezes se endurece, não fica mais maduro, mas fica mais duro. E aí, né, a partir desse momento começa a gerar algo chamado estilo de vida. A gente fica meio desconfiado porque a gente acha que todo mundo é igual, a gente acha que todo irmão é igual, a gente acha que todo pastor é igual, a gente acha que todo líder é igual, e a partir desse momento eu não consigo me abrir para o novo. E aí que vem esse momento de nós estarmos na igreja para ouvir uma palavra, para ouvir uma instrução, uma palavra de conhecimento bíblico sobre a nossa vida, Deus dizendo, eu estou disposto a derramar um vinho novo sobre vocês. Só que infelizmente o vinho ele entra sobre as suas vidas, mas os odres ainda são velhos. Vocês ainda se apresentam para mim como uma roupagem velha, rasgada, existe uma ruptura. E eu como um remendo novo, ainda que eu esteja sobre as suas vidas, se rompe. E o estrago fica pior do que antes. Porque o que Deus estava querendo, Jesus estava querendo trazer ali, mediante essa palavra, é exatamente isso. Jesus é uma medida de uma porção nova que estava acontecendo. Por isso que ele estava quebrando esse paradigma dizendo, vocês vinham vivendo desde o tempo de Moisés, das instruções, de estarem conectados com Deus, tinha os 10 mandamentos. E Jesus também em outros momentos disse, eu não vim para abolir isso, muito pelo contrário, eu também vim para cumprir, só que eu vim para trazer aquilo que ainda os faltava, a regeneração, através de mim, da minha morte, da cruz que posteriormente vai chegar. O sangue derramado, a partir disso, vai haver restauração sobre a vida de vocês. Só que o problema é que até esse prezado momento, vocês estão aqui junto de mim.
E pode ser que Jesus poderia estar dizendo, não é errado essa pergunta, porque vocês têm um nível de conhecimento, de entendimento, vocês têm seguido e servido de forma fiel, mas era Jesus dizendo, eu faço um convite para vocês a partir de agora, e a partir disso, para que vocês entendam, eu estou querendo comunicá-los e dizer, eu quero derramar um vinho novo sobre a vida de cada um de vocês. Só que esse mesmo vinho que vai entrar, vai se tornar desperdiçado se o odre não for novo, se não houver um nível de reciclagem para a vida de vocês. Talvez era Jesus, por entre linhas, dizendo, vai ter que ter um abandono de dizer, já serviu, já foi bom, eu já vivi experiências, e agora trazendo e potencializando, principalmente na minha vida, daquilo que a gente vem construindo. Muitos de nós que estamos aqui, principalmente agora, né? Quantos novos membros, Daniel, tu que tens informação? 26 novos membros, né? Fizeram a membresia. Espero que todos permaneçam. Amém, gente? Amém. Amém, igreja? Amém. Alguns novos na fé, outros já tiveram passagem em outras denominações, e todos nós recebemos instruções, fomos catequizados, tivemos aprendizados, existia uma cultura, um movimento, existia dentro de uma forma de culto, talvez diferente do que eu e você estamos vivendo. Eu também vivi isso, eu também tive esse momento de ruptura, eu também gostava, e vou te dizer, gosto até hoje. Até botei no WhatsApp aqui, vi que ninguém muito gostou da ideia das músicas de culto, ou não leram ou não gostaram. Eu amo até hoje, escuto os hinos da harpa, eu choro na presença de Deus até hoje, escutando os hinos da harpa. Os meus maiores companheiros na madrugada é louvores da harpa e chimarrão junto da minha oração. Eu amo, eu me conecto, eu choro na presença de Deus, porque são hinos e histórias, se você estudar, de homens, de pessoas que estavam no leito de morte, e naquele momento então Deus dá um louvor, e ele começa a escrever, quase que eu ia arriscar cantar. São histórias de homens e mulheres que tiveram inspiração de Deus, hinos, que não é louvores, é hinos, que nós cantávamos e parece que o céu se abria e Deus descia, porque era um louvor, uma adoração cristocêntrica, não era para trabalhar na alma do homem. E eu vivia nesse movimento, e muitos de nós também vivemos isso. E eu preciso reafirmar, para que nós possamos entender por que nós congregamos, estamos aqui como Igreja Casa Farol, qual que é a medida de Deus, qual é a expectativa de Deus a nosso respeito. Perdemos isso? Não precisaríamos e nem deveríamos, porque isso ainda faz parte da vida de um cristão. Mas às vezes as movimentações, Deus não muda, mas Deus se move. E eu não estou dizendo que, a não ser que a igreja não esteja comigo nisso, eu gostaria de viver, porque não é pecado, não é errado. A gente hoje, um movimento de igreja worship, essas questões todas aí, bonito, até uma palavra em inglês para encaixar as coisas que estão acontecendo. Mas o que eu estou querendo dizer é aqueles louvores, como eu reafirmo, não é para tocar a alma, mas é para conectar com o céu. Amém, igreja? E debaixo dessa criação, dessa cultura, muita coisa boa aconteceu. Chegamos inclusive até aqui, porque foi uma construção dos dias de ontem. E é exatamente isso que eu tenho de forma interna, e até nas últimas ministrações tenho falado sobre a igreja raiz. A igreja raiz é a igreja de Jesus, que volta. A igreja precisa, antes de ter um avivamento, ter um reabibliamento. Crentes precisam ler Bíblias. Eu vou afirmar, talvez é a última vez, depois já também bebo um vinho diferente, o vinho novo de Deus, para deixar essa parte para trás. Não tem como nós continuarmos a acreditar que vai ter uma vida sem leitura bíblica. Nós lemos tudo que é informação no nosso trabalho, às vezes tem um monte de informativo, e o nosso trabalho nos exige porque estão sendo pagos e a gente vive. Mas o cristão, ele não lê mais Bíblia. E infelizmente, nos dias de hoje, eu vou te dizer que é o tempo em que mais as igrejas estão cheias de pessoas
E muitas vezes nós vazios dentro delas. Por isso que o número é ilusão. Quando você vai conversar com um cristão e você, a partir desse momento de conexão, ele começa a abrir a boca para falar de conhecimento do que ele tem a respeito de Jesus, você vê que é muito raso. Ele tem assunto de tudo, assunto de jogo, ele tem assunto de, sei lá, de política, tudo chama a atenção dele. A pessoa, ela sabe falar de muitas coisas, mas falar de Jesus, de Bíblia, não tem conhecimento. Porque não tem relacionamento, não tem intimidade. Se tiver muitos de nós, e não é que tenha problema isso, porque é ministério. Tem pessoas que a gente não vai chamar aqui, porque pode ser que Deus não é para a pessoa e está tudo bem. Mas quando você vai orar, parar perto de alguém, deixa eu falar um pouquinho na minha vida, eu posso falar. Quando eu dobrava o joelho, chegava na igreja, 2 horas, 3 horas de oração. Eu estou com saudade, se prepare se você quer fazer parte dessa igreja. Nós tivemos a última pronta agora de 15 dias. Mas o ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos fazer 21 dias só de frutos e legumes e abrir uma outra coisinha para comer. O meu maior desafio nessa terra, com a minha primeira igreja, que é a minha casa e a minha família, mas como pastor dessa igreja, é levar um povo para morar no céu, amém? Eu não me preocupo se eu vou ter 10, 20, 30, 100, 200, 300, 3 mil pessoas, não sei. Mas eu não estou preocupado nos números, eu estou preocupado de um dia eu chegar lá diante de Jesus, e Jesus está olhando as alminhas chegando da casa Farol que estavam lá, e nesse momento Jesus contabilizar como homens e mulheres salvos, porque foram sobre eles ministrada a sua palavra. Eram homens que liam a palavra, eram homens que, quando você para e ouve a pessoa orar, não é timidez às vezes. Eu sei que muitos de nós às vezes é uma característica de ser tímidos, e a timidez nos inibe, a gente não consegue ter um bom desenvolvimento. Não fomos chamados para isso, não tem problema, não é um julgamento. Mas sabe aqueles crentes que estão andando dentro da igreja, e às vezes vão abrir a boca para orar, é oração de 2, 3, 4 minutos, e tem dificuldade de pronunciar, sabe por quê? Uma denúncia, não tenho prática de oração. Eu nunca orei 30 minutos. Você nunca teve a oportunidade de orar 5, 6 horas. Você não sabe se quer ser arrebatado. O dia que você começar a orar 5 ou 6 horas, uma experiência de vida de orar 6 horas, você não tem mais medo nem da morte. Você consegue entender que a morte para o crente é lucro. Quantas vezes eu orei para Deus dizendo, não é porque eu estou com luta, o pastor está com guerra, porque pessoas confundem a moradia do céu como momento de fuga. A luta está tão grande, é tanta coisa ruim acontecendo, como eu queria que Deus voltasse. Não, você não quer que Deus volte, você quer fugir dos seus problemas, você quer fugir, você quer escapar daquilo que está acontecendo. Você olha para a sua vida, você não vê saída, está tudo uma ruína, está desmoronando tudo na sua vida e na sua volta, e você quer que Jesus venha. Não é verdade. Você só queria estar vivendo uma outra movimentação na vida, você queria estar vivendo bem, o seu emprego bem, você com um bom salário, você desfrutando, você realizando sonho na terra, você ia dizer, Jesus, segura mais um pouco, deixa eu desfrutar o que eu estou vivendo. E essas manhinhas com Jesus não servem. E o que acontece a partir desse momento? A gente vê que, quantas vezes eu orei, as crianças pequenas dizem, Senhor, até... Enfim, surgiu até esse diálogo dentro de casa. Como eu tenho meu trabalho, igreja, tudo, ela falou, amor, se tu morrer, o que vai acontecer comigo? Porque nossa casa depende, o trabalho é contigo, né? Tu como pastor. Eu falei, eu não consigo pastorear. Como é que vai ficar as crianças? Como é que vai ficar a casa? Mas a Dai sempre sonhou com psicologia, agora a Dai está fazendo psicologia na faculdade, ativamos, depois de 21 anos. Amém, Dai? Agora quem não sabia está sabendo. Eu falei para a Dai fazer na área da psiquiatria para cuidar de mim, mas ela não quis ainda. Quase. Por enquanto, então, como psicólogo. Mas essas são minhas orações. Quantas vezes eu desejei, não para fugir dessa terra, morar com Jesus. Gente, estar com Jesus é a melhor decisão da vida do ser humano. Por isso que eu digo, quando você ora, quando nós estamos no monte, quando nós estamos conectados com o céu, como parar?
Vocês não tinham a sensação aqui, quando estavam ouvindo esses louvores, de dizer não pare? Sim ou não? Erga sua mão e diga. Estava um ambiente de glória sendo trazido sobre a igreja, sim ou não? É a presença de Deus. E aí que eu digo nesse momento, como a gente sair desses ambientes? Por que o relógio, ele nos obriga a gente ter que parar? Como é gostoso se tivesse uma continuidade, ou então o relógio parasse. E eu não estou dizendo, por isso que eu já nem estou relatando, vinculando com pregação, pode ser que nem está servindo para muitos de vocês aqui. Só que eu lamento, talvez dentro de uma expectativa de pessoas que vêm buscar algumas coisas. Porque já aconteceu, espero que termine isso, pessoas que vieram em busca de um coach, de um pastor, hoje coach, e muitos saíram da igreja. Porque não estavam vivendo, recebendo o que gostariam. Saíram de casa com uma expectativa de Deus. Como é que Deus dá vitória para uma pessoa toda torta? Como é que Deus vai fazer, agir, operar para uma pessoa que está extremamente em pecado nessa terra? E a Bíblia refere-se como pai, Deus é pai, tem um filho, a Bíblia diz que por Deus amar um filho, Ele corrige a quem Ele ama. Então Deus, para não perder muitos dos seus filhos, Ele quer trazer de volta. Para Deus não perder muitos dos seus filhos, Ele não pode abençoar, porque se der alguma coisa certa na vida dele, daí que ele se distancia mais e nunca mais pega. E nesse momento a gente faz esforço, e nesse momento a gente começa a pegar pano novo, botar em roupa velha, querer botar vinho novo, de uma porção nova de Deus, num recipiente que já deu tudo de si, e se perde, se rompe. A riqueza de Cristo na vida de um odre velho é desperdiçada, porque nós não queremos viver o novo de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Nós ainda queremos insistir que vai dar certo o nosso jeito, e Deus está dizendo, não vai dar. Não vai dar. Se o odre não for novo, ele não é compatível ao vinho que vai estar sobre a vida dele. É Deus dizendo, você por um período vai ser uma roupa velha com remendo novo, e depois o teu estado vai ser pior, porque vai se romper, essa roupa é velha, o remendo novo não vai dar, isso não vai dar certo. O vinho que vai ser derramado sobre esse odre, que é um odre velho, vai se romper. Ele não é compatível. E os ciclos não se terminam e permanecem do mesmo jeito, é 2 passos para frente, 3, 4 para trás. Então, como uma conclusão de tudo isso que eu quero comunicar é, nós precisamos ser uma igreja bíblica, amém? E não tem outro jeito a não ser uma igreja bíblica, lendo Bíblia, orando, jejuando. Nós precisamos, a partir de agora, levantar. Você já teve cãibra ajoelhado orando com Deus? Senhor, eu estou com cãibra na minha coxa, na panturrilha, assim atrás, de estar orando de joelho no chão. O crente não ora mais. Eu estou só criando um símbolo de um tempo de relacionamento, pode ser de pé, pode ser. Mas a gente vê que às vezes é uma desculpa, tudo para Deus está sendo difícil. Aonde estão os crentes que amam Jesus? Essa é a minha pergunta. Há um movimento, é isso que eu penso, em nome de Jesus, aonde a igreja está sexta-feira, 10 horas da noite, que não está no monte buscando a presença de Deus? A minha pergunta é, o que está sendo mais atrativo? Qual é a desculpa da igreja nesses dias? Deus está mesmo movimentando. Nós não temos uma nuvem sobre nós aqui, amém, igreja? A nuvem da casa Farol amanhã vai estar aqui também. Tanta gente querendo fazer a obra de Deus, e parece que Deus tem um negócio que quem não quer Deus usa, e quem quer Deus não usa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Prego na presença da minha esposa. Eu não gosto de pregar. Eu me realizo um GP, comunhão, num sentido célula. Agora a gente entrou em discipulado, isso eu amo. Eu amo falar de Jesus. Eu amo encontrar uma pessoa na rua e falar de Jesus. Para mim é meu Deus do céu. Eu amo, é isso que, se eu tivesse que escolher, é isso que o meu coração pulsa. Só que tem pessoas, parece que Deus está usando daqueles que estão dispostos a não roubar a glória de Deus.
São pessoas que entendem para aquilo que foram chamados e querem dar resposta a Deus, aos céus, não a homens. Então eu nunca tive dificuldade, amanhã eu vou estar de novo aí, erguendo pedra, se precisar, pegando chapa, aí eu não sei fazer muita coisa, furar a parede, essas coisas, eu não tenho essas habilidades. E louvado seja Deus que nossa igreja tem gente de todas as áreas. Mas não tem problema. Quantas vezes saímos de madrugada daqui, Júnior? Da igreja? Quantas vezes? Fazendo obra de Deus. Amanhã nós vamos estar aqui passando pano nas cadeiras para a pessoa sentar aqui. Pastor, eu estou trabalhando. Eu estou pregando para pessoas maduras. Amém, igreja? Vai trabalhar, em nome de Jesus, não dá tempo, fique em paz. Não há um julgamento. Eu só estou dizendo que pessoas querem viver, fazer a obra de Deus. É isso que eu digo, Deus não vai usar nunca, e não é uma palavra de maldição, porque Deus não divide nada com aquele que toma para si o que só pertence a Deus. Pessoas que querem aparecer. A obra de Deus é microfone, a obra de Deus é instrumento, a obra de Deus é pregação, a obra de Deus não começa, sabe aonde? Limpando o banheiro, a obra de Deus limpando, lavando cadeira, a obra de Deus pintando o chão, levantando chapa, parafusando. A obra de Deus é atrás do perdido. A obra de Deus, quando eu estou trabalhando, tem que deixar lá para vir aqui de novo. Mais uma família de 7 pessoas vieram aqui buscar comida e eu estava aqui. A obra de Deus é domingo, como eu falei semana passada, todo um descanso. Trabalho, pastorei, domingo é meu descanso e vou pregar de noite. Eu não gosto de ficar muito ali disperso, para não perder o fio da meada, não entrar em luta e tal. Então eu gosto de ficar parado. Aí liga uma pessoa e diz: pastor, o senhor vai trazer a comida? Vou levar. O senhor consegue trazer de manhã? Porque eu estou esperando o senhor chegar para poder fazer o almoço, porque nós não temos nada para comer. E eu peguei o meu carro, peguei o Telzinho, entramos, vim aqui na igreja, domingo de manhã. Fui lá, levei a comida para ela, depois fui na pracinha, acho que até contei semana passada isso aqui, né? Fazendo a obra de Deus. Eu não sei o que é a obra de Deus para as pessoas. Eu não, sério, às vezes eu taquei minha esposa, pintamos a igreja. Não essa aqui, né, amor? Nós se criamos, lembra? Lá na escolinha, pintamos, lá na escolinha. Tinha os bloquetinhos lá na frente da igreja, sabe os quadradinhos? Eu e a Dai ia lá com faquinha tirar a sujeira, porque eu queria que o povo chegasse na igreja e não ter matinho. Eu ia lá, eu e a Dai aqui, nós ia lá e limpava. Eu falei isso semana passada. Então tá bom. É que tem gente semana passada que não estava aqui. Quem não estava aqui semana passada? Olha aí. A gente limpava, tirava matinho. Sabe o que eu e a Dai fazia? A obra de Deus. Domingo eu e a Dai pegava o... Falei também do aspirador? Jesus. Então contei tudo, terminou minha pregação. Nós ia aspirar o púlpito da igreja. Porque a gente olhava o púlpito sujo. Se eu tenho um coisinho aqui que eu já vi branquinho aqui, só uma sujeirinha eu já vi. Eu tiro, é a casa de Deus. Poxa, o céu é organizado, o céu é limpo, o céu é íntegro, o céu é verdadeiro. No céu não tem mentira, não tem engano, não tem sujeira, não tem bagunça. E aí a gente ora Mateus, dizendo que seja feito assim na terra como no céu. Então se eu quero atrair o céu para a terra, e a terra glorificar com os valores do céu, é assim que tem que ser. E a gente ia lá, aspirava, e eu tinha família, trabalho. Eu vim de um tempo em que eu fui formado por Deus. Era culto às 8 horas. Eu já vou acabar. 7h30, dono de empresa, nós fazia serão, começava às 5 horas da manhã e fazia serão até às 7h30. Aí a Dai pegava, botava a roupa, o terno, gravata, tudo em cima da cama, tirava uma foto, não, troca a camisa, essa não, essa outra, pega essa gravata, esse sapato. 7h30, eu dono de empresa, mas estava lá junto com o pessoal trabalhando, porque para mim é isso, exemplo, não é o que tu manda, é o que tu faz. Junto com o pessoal trabalhando até às 7h30. E aí eu chegava em casa, daí fazia uma torradinha para mim, e eu tinha 15 a 20 minutos para chegar em casa, a Dai já estava pronta com as crianças, botava o terno, a gravata ia botando no carro, quando chegava na igreja, arrumava o carro, tomava um banho rápido, arrumava o cabelo, botava a camiseta, já ia botando a roupa, ia comendo a torrada no carro,
para chegar antes das 8 para poder cultuar a Deus e não chegar atrasados. Meu Deus, como é que eu vou chegar atrasado? E era culto praticamente todo dia. É isso que eu estou dizendo, sabe, essa fome. Onde que estão os crentes que têm fome por Jesus, cara? Aonde estão os crentes? O que roubou os crentes? Quais são os altares, talvez, sei lá, Deus abençoou. A gente vê hoje uma igreja próspera, todo mundo tem carro, todo mundo mora bem, todo mundo se veste bem. Tem gente que passava, perfume que tinha, era tudo dos... Tem gente que perfume só agora, nacional não usa. As roupas, tudo mudou, Deus prosperou, Deus abençoou. E será que esse é o maior problema de Deus? Deus abençoou e se tornou um problema? Porque não tem mais tempo para dobrar joelho, para orar, pelo amor de Deus. Tem tempo para tudo, para passear, para desfrutar, celebrar. Vai para o shopping, vai em nome de Jesus, mas não sacrifica a tua vida, a tua intimidade. Sinceramente, eu não estou mal, talvez eu estaria em crise, porque a pergunta que eu faço para mim lá em casa, todos nós vivemos, está aqui, eu prego diante da minha esposa, da minha filha aqui, está lá minha outra filha também, Gustavo, meu futuro genro. É uma pergunta que eu tenho, Senhor, como é que nós vamos morar no céu? Se Jesus voltar agora, nos arrebatar, tirar da terra, para onde nós vamos? Ah, eu quero ir para o céu. De que jeito? Que vida é essa que nós estamos tendo? Não temos responsabilidade com o Senhor. Qualquer coisa rouba os crentes do domingo. Muitos não deixam de vir. Escuta isso. E eu estou falando porque eu tenho autoridade e legitimidade. Porque eu não nasci pastor. Eu galguei tudo, fui diácono, fui presbítero, eu vivi tudo certinho, 29 anos que eu frequento a igreja, 27 de batismo. Eu vivi tudo, passei, já fui traído, os pastores, já cheguei em culto que era para pregar, ele botou outro no meu lugar, já cheguei para pregar na igreja, jejuei, orei, e me deram 10 minutos, e eu voltava para casa revoltado, que bagunça é essa? Já vivi culto que o pastor disse que tem que pagar o aluguel, e se nós não pagar, e tem que pagar que crente, e fecha as portas da igreja, enquanto nós vamos levantar o resto do dia, ninguém sabe. Cara, já vivi tanta coisa assim, isso que me desanimava do cristianismo. Mas como resumo agora de conclusão, de verdade, nós precisamos rever o nosso cristianismo, o nosso evangelho, porque Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos. Não peça renovo para Deus, porque Deus vai te mostrar que você vai beber de uma porção e vai se romper. Você não vai ser um recipiente que vai segurar o vinho novo. Porque nesses últimos dias, números de pessoas para mim, eu digo sempre algo internamente, às vezes a gente não fala num púlpito para não gerar um nível de choque assim, mas enfim... Isso aqui não é um rebanho de animal, quantas cabeças de gado tu tem? Isso aqui é um rebanho de ovelha. E para ser denominado rebanho de ovelha tem que ter um pastor, e um pastor tem que pregar a Bíblia, a palavra de Deus. E trazer a instrução e o conhecimento do que a Bíblia está querendo comunicar. E nós vamos achar que vai dar certo, nós botar pano novo em veste velha, e vai dar certo que eu vou segurar o... Não vai! Porque é um princípio, Deus dizendo, não tem como, o odre velho não está preparado para segurar e vai romper. Então se você está em busca de saber o que tem de errado na minha vida e na sua vida, está aí. Se autoavalie e olhe para o seu cotidiano de 24 horas, quanto tempo você dá para Deus. Mas para Deus em conexão, não para murmurar e reclamar, também não vale. Eu tenho orado, pastor, 30 minutos, mas de 29 minutos e 30 segundos é só murmuração e reclamação. Mas em nome de Jesus, Senhor, abençoa, vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém. Os últimos 30 segundos. Queremos viver um avivamento, precisa ter um reabibliamento. Queremos ver milagre? Queremos ver milagre. Vamos nos tornar o maior milagre. O maior milagre é do que eu era e hoje eu não sou mais. Que vontade de dizer, eu vou falar de mim, tá? E pega em nome de Jesus o chapéu servir. Eu, Marcelo, não quero mais ser um crente relaxado, descomprometido.
Eu não quero brincar de igreja. Deus não nos chamou para isso. Ou nós estamos entrando num tempo de tomar decisão. Sabe qual era a minha vontade de dizer? Só que a igreja não é minha, é de Jesus, e eu tenho que ter cuidado com a minha fala. Mas vocês me permitem, se eu pudesse falar, vocês me permitem eu falar aqui ou não? Amém? Tá, se eu pudesse falar, e eu não posso, tá? Eu tenho vontade de dizer assim, por favor, a partir de hoje, vai viver a tua vida. Quer viver nas mãos do inimigo, vai. Eu só não posso dizer em nome de Jesus. O cara já escolheu Deus da vida dele, promiscuidade, pecado. É o legítimo pé na igreja e o corpo no mundo. Ele não toma decisão. Poxa, a Bíblia diz que tem dois senhores, há de agradar um e aborrecer a outro. Ou tu é amigo de Jesus ou tu é inimigo dele. Não tem, e já tem um Senhor sobre a nossa vida. Aí a gente vai orar, Senhor, abençoa os meus filhos, mas não é eu que sou teu Deus. Abençoa meu casamento, mas como é que eu vou abençoar? Eu não sou teu Deus. Qual é o Deus que tu honra de segunda a sábado, que só no domingo tu vem aqui erguer as mãos para cantar, para adorar e para ouvir a Bíblia? Faz negócio, não é para a glória de Deus. Você orou, Deus te prosperou, você não é fiel a Deus. Se prepare nesses dias, que quando a mão de Deus chegar em todas as... que eu estou em lugar de arrependimento. Qual é a nossa oração no monte que nós temos recebido, que Deus tem levantado profetas? O que é? Arrependimento. A Dani começou a dizer, nem que seja para nós se arrepender. A igreja, ela está brincando com algo muito sério. A igreja nesses dias, ela não está atenta, estão levando a banho-maria, acreditando que remendo novo vai tapar buraco em roupa velha. A igreja hoje, brasileira, gaúcha que seja, é uma igreja que ela acredita que eu sou odre velho, já sou crente há não sei quantos anos, pode derramar vinho, e Jesus às vezes vai derramar para dizer, eu quero te provar que tu está equivocado, porque tu descumpriu a palavra de Deus. Não se bota vinho novo em odre velho. Precisa viver uma novidade de vida de acordo com aquilo que vai ser derramado sobre a vida de cada crente. E essa palavra não é uma palavra que eu prego para a igreja, eu prego para mim. Você sabe por que eu leio a Bíblia todo ano, toda a Bíblia? Você sabe por que eu leio? Porque se eu não fizer um voto de compromisso, eu fico 2, 3 dias sem ler Bíblia. E eu já fiquei nessa igreja aqui, foi o ano passado, inclusive, que eu não li a Bíblia ano passado, que eu ficava trabalhando, aconselhando, discipulando. Eu passei de segunda a sexta sem ler Bíblia, e eu li a Bíblia para fazer um esboço para pregar domingo. E aí eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim, a Bíblia não é para você fazer esboço para pregar, é para se relacionar. Eu preciso ser a tua pregação, não é você pregar para o povo, eu quero pregar para ti. Vai ler a Bíblia que eu quero falar contigo, vai te arrepender, vai te humilhar. É isso que vinha acontecer, por isso que eu leio a Bíblia todo ano de Gênesis, Apocalipse. Eu tenho que me regrar, porque eu quero ser amigo eu quero ter autoridade quando abrir a boca, as coisas acontecer para a glória de Deus, porque eu tenho legitimidade na fala. Talvez hoje, estamos passando de novo do tempo, está ficando até incômodo. Deus está permitindo para gerar, sabe o quê? A gente pegou, gente, eu peguei culto de 4 horas. Há hoje uma fragilidade que os crentes começam, eu e você, e eu já tive sentado e também murmurava. Talvez nesse momento Deus te pegou a dizer, o pastor já disse 3 vezes que vai acabar e não acaba. E você está inquieto na cadeira, porque é desconfortante passar uma pregação mais de 1 hora, ficar ouvindo o pastor pregar. É ruim. Bom é ficar olhando o jogo, 2, 3 horas, prorrogação e pênalti. Ali é legal. Bom é você jogar bola, sair de casa meio-dia, eu fazia, falando de mim. Eu saía meio-dia de casa, ia jogar lá em Rolante, lá não sei aonde, e depois jantava, chegava em casa às 9 horas da noite. E aí eu tinha combinado com a Dai, não, o jogo lá começa às 3, às 4, termina às 6, 7 horas, 7 e meia eu estou em casa, vamos comer pizza hoje. Aí chegava às 9 horas, aí vamos comer, que comer pizza, dar uma pauleira e dormir ainda, obrigado. Sim ou não? Mas era legal, aí eu curto, aí é bom, aí eu quero. Mas para Jesus, um culto, talvez passar um pouquinho do horário é ruim. É desconfortável. Amanhã tem que trabalhar, pastor. E em bailão,
chegava com ouvidos unindo, chega na igreja, agora graças a Deus parou de reclamar do barulho do som, muitos aqui, os filhos, meu Deus do céu, eu sei que é ruim, que eu também tenho 3 filhos, e nossos filhos se criavam dentro de bar de banco. Filho não é problema, filho é extensão de uma casa, nunca fique em casa por causa dos seus filhos, é presente de Deus. Filho não é problema, ele gera limitação, às vezes está ruim, está doente, tem que ficar, mas vamos parar em nome de Jesus de ser crente meia boca, para não dizer Marcelo relaxado. Eu não estou preocupado, parou de vir gente para a igreja, não tem preocupação, amém, dê destino para a sua vida, pare de roubar tempo e vida dos outros. A gente cria expectativa, que lá é crente, daqui um pouquinho está lá no mundão, aquele lá é crente, quando vem daqui um pouquinho está lá vivendo coisas do mundo. E sabe por que eu falo de forma tranquila? Porque Deus já falou para mim, eu nunca vou entrar num lugar e conquistar um lugar onde Deus já não é o dono dele. Você nunca vai ser minha ovelha verdadeira se primeiro você não ser de Jesus, porque ele é o pastor do Salmo 23, não é eu. Então se próprio Jesus não tem teu coração, o tempo todo você está andando no mundão lá, fazendo negócio, vendendo sua primogenitura por um prato de guisado, uma proposta do inferno, que autoridade toda, quem eu penso que eu sou, é isso que eu fico olhando. O cara já tem Deus, já tem dono, pode ver a vida, porque a Bíblia diz que pela árvore conhece os seus frutos, então olha os frutos do cara, da mulher, que tu já sabe quem é que é o Deus, que tipo de árvore que ela é. Olha o fruto, é isso, dá para entender. Pastor, como é que a gente sabe quem é crente e quem não é? Pela árvore conhece os seus frutos. Olha que tipo de fruto ele dá. Porque se a árvore é boa, ela vai frutificar e os frutos vão ser bons. Pessoas vão se alimentar e vão querer te procurar porque quer estar perto de você. Como é legal aquele cara. Toda vez que eu chego mal, ele tem uma palavra de ânimo. Ele abre a boca, é o próprio Jesus falando comigo. Uau, cara, como eu quero estar perto daquela família, como eu quero aprender daquele cara. Ele queima por Jesus, o coração dele ama Jesus. Cara, eu quero ser igual a esse cara. Quantas vezes é isso que eu me inspirava em pessoas? Porque uma árvore, ela frutífera, ela alimenta aqueles que estão à sua volta, e no contrário da mesma forma, frutos ruins, vida ruim, escolha ruim, odre velho, não segura vinho novo. Então em nome de Jesus, nossa, imagina semana que vem é aniversário, né? Quem é que será que vem para a igreja? Sabe qual é a minha oração? Pode ser que isso um dia aconteça. Eu não vou dizer confessar pecado aqui em nome de Jesus, porque não vai chegar a esse ponto, porque não é pecado. Eu posso falar um pouquinho mais? Vocês me dão mais uns 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 40, ih, já deu 1 hora e 2 horas aí de... Vou falar uma coisa aqui. Por que eu sou assim? Por que eu prego assim? Se não é para nós viver de verdade, eu prefiro diante de Deus fechar essas portas, e eu tenho meu trabalho, empresa, tenho minha família, eu vou cuidar da minha vida. Eu quero cuidar da minha vida. O que eu quero diante de Deus é pegar meu celular, olhar nome por nome, citar nome por nome, família por família, abençoar a vida de cada um, declarar a vida e vitória por pessoas que dão respostas para Deus. Eu não quero ficar aqui todo domingo, pessoas frequentando para vir aqui para dizer que estão na igreja, e se Jesus voltar vai saber o que vai acontecer. Não muda, não transforma, não tem vida, oscila, um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Eu não tenho interesse nisso. E pessoas falaram, pastor, essas tuas mensagens, além de perder pessoas, e ela que não sabe, que nem minha é, nem a própria pessoa não é de Jesus, quem dera eu, ser o dono de alguma coisa. Essas tuas mensagens não é hoje o movimento hoje de igreja church, de igreja, de pessoas que tem classe financeira, exatamente isso, é o Deus da vida da pessoa, é o dinheiro, aí é tudo bonitinho, tudo muito chique, eu estou preocupado com isso. Ninguém paga minhas contas. Gente, eu quero ser pastor de ovelha de verdade, amém? De pessoas que amam Jesus, que gastam a sua vida por Jesus. Talvez é isso que Deus quer quebrar, esses altares de pessoas egocêntricas, orgulhosas. E eles não querem se misturar no meio dos outros. Assim, não, isso é baixar o nível. Eu estou procurando igrejas, principalmente crente chupim, que eu vi um monte já por aí. O chupim, ele não faz ninho, ele bota ovo no ninho dos outros.
Já entraram pessoas aqui procurando, achando a Casa Farol. Olha que a Casa Farol aqui é uma igreja bonita e vai ficar cada vez mais. Mas não só bonita, é uma igreja abençoada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas não era a igreja, eles estavam procurando uma igreja de telão de LED, eles estavam procurando outro tipo, de uma igreja que seja o nível deles. E eu dentro do meu coração disse assim, vai, Deus te abençoe em nome de Jesus. Não é o teu lugar. E tranquilo para mim. Então hoje eu não tenho problema. Dizer, pastor, sabe o que deu naquelas tuas mensagens? Bem feito para ti, quem torce contra. Fechou a igreja. Não tem mais gente. Sabe o que eu vou dizer? Eu vivo culto todo domingo de janeiro a dezembro. Eu não tenho um domingo de folga. No dia seguinte que eu fecho as portas, pego minha família e vou passear, vou fazer alguma... Eu vou viver a minha vida diferente. Dizer, ó Senhor, servi 4 anos a Casa Farol, tentei pastorear, no modelo que eu entendo do cristianismo, as pessoas se recusaram a viver. O Senhor me perdoe onde eu falhei e pequei. Mas eu só tenho uma coisa para dizer, fechamos as portas, não tem público, não tem pessoa, não tem como pagar as contas. Fechamos a igreja. Que o Senhor me tenha misericórdia dos meus erros, das minhas falhas. Pode ir lá, Antônio. O Antônio vai trabalhar com a Clarice, né? Deus abençoe. Já vou... Fique de pé em nome de Jesus. O Antônio já me encorajou junto com a Clarice já. Deus abençoe em nome